Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a matéria orgânica dos fertilizantes organominerais fornece energia para os micro-organismos do solo, essenciais para o ciclo de nutrientes? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Davi Kentop da Silva, pesquisador de produtos digitais no Charvio. E o tema da nossa entrevista será o uso da inteligência artificial no manejo de fungicidas da soja. Davi, tudo bem com você, meu amigo? Olá, Divino. Muito bom estar aqui conversando contigo hoje. Tudo ótimo. Melhor agora durante a nossa conversa. Dizem que o agro não para e você não para, né? Onde é que você está? Estamos aqui na região de Ribeirão Preto, acompanhando um dia de campo, treinamento da equipe, né? Por isso, pessoal, até desculpem um pouco aí o cenário dentro do carro, mas estamos prontos aqui para conversar e trocar boas ideias hoje aqui ao longo da nossa conversa. Cara, o bacana é isso. Você está trabalhando, mas tirou um tempinho, está no carro. Importante são as informações que você vai trazer para a gente. Davi, conta pra gente o que é o Charvio. Legal. Charvio é a nossa marca de agricultura digital da BASF, né? É como a BASF, né, a companhia de soluções para a agricultura, se posiciona com soluções de agricultura digital. A marca própria, né, que dentro da companhia, para levar soluções de agricultura digital a todos os nossos clientes da BASF. O nome Charvio é um monte de letrinha que não tem um significado. Perfeito, é um nome mesmo de comercial, é um nome legal que nós criamos para trazer uma identidade mesmo a essa parte de soluções de agricultura digital, né? Foi desenvolvido, é o nosso nome global, então é Charvio. Tanto fácil, se você for para a Europa, vai encontrar nossas soluções de agricultura digital com o nome Charvio, América do Norte, na Ásia e aqui na América do Sul, Brasil e Argentina, todos sobre a mesma marca e na mesma cor também, roxa, né? Que é um pouco diferente aí do que a gente já vê tanto em outras empresas, verde ou azul, né? A gente tenta se diferenciar um pouco mais, porque nós nos diferenciamos também com um pouco de soluções de agricultura digital, Divino. Cara, a inteligência artificial entrou na pauta de vez. O tempo inteiro a gente está falando de inteligência artificial em tudo, né? No jornalismo, no direito, no agronegócio, enfim. O tempo inteiro a gente está falando de inteligência artificial. Como colocar essa inteligência na prática para ajudar? Porque muitas vezes a gente fala, mas as pessoas não conseguem entender. Como é que isso vai melhorar a minha vida? Legal. Eu acho que, antes de tudo, né, inteligência artificial é a ferramenta que nos possibilitou analisar grandes volumes de dados, né, de uma maneira automatizada. Antigamente, aí, né, quem está mais tempo aí, analisar extensas tabelas Excel através de relatórios, gerar gráficos, tudo isso era muito dificultoso, mas quando nós tínhamos vários bancos de dados que se correlacionavam, gerar, né, uma informação útil através de um grande volume de dados. E a inteligência artificial é isso, né? Por isso que acho que ela está tão em pauta. É uma ferramenta, né, dessas novas tecnologias que estão vindo aí, que nos auxiliam nesse análise de grandes volumes de dados. Então, inteligência artificial é isso. E no agro, como todos bem sabem, a gente em lavoura é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É previsão meteorológica, é data de plantio, é a genética de cada uma das culturas que a gente tem plantada lá, elas se relacionam diferentes com o solo e tudo mais. Então, né, eu acho que para todos os profissionais do agro, conhecer ou utilizar algumas ferramentas dessas de inteligência artificial faz todas as diferenças. E nós, dentro de Charvio, já estamos utilizando inteligência artificial no posicionamento de algumas de nossas soluções aqui também, Divino. E acho que podemos até conversar um pouco mais sobre elas aqui. Mas todas elas vêm principalmente para auxiliar em melhores tomadas de decisões, criar insights em cima desse grande volume de dados que são gerados hoje através da agricultura.
Cara, mas qual é o grau de confiabilidade disso? Deixa eu só te citar um exemplo. Eu estava lendo um artigo hoje a respeito do ChatGPT, né? E as invencionices dele. De vez em quando ele dá umas viajadas, inventa uns negócios e tal. Ou seja, não é um negócio 100% confiável ainda. Dentro do que vocês fazem, dentro do que vocês se propõem a entregar para o produtor rural, qual que é o grau de confiabilidade disso? Legal, Divino. Acho que já vou então até trazer um pouco da solução que nós estamos desenvolvendo aqui dentro de Charvio, que utiliza a inteligência artificial, e aí já faço até essas análises e o que nós fazemos internamente para contornar essa possibilidade, que a gente sabe, né, que nem tudo, né, é 100% perfeito. E o que nós fazemos? Hoje, dentro de Charvio, nós desenvolvemos um sistema, uma nova solução que se chama Timing de Aplicação. Esse Timing de Aplicação é uma inteligência artificial que analisa diversos bancos de dados para posicionar ao agricultor a informação da melhor momento de aplicação de fungicidas. Ele vai analisar, além, né, de previsão meteorológica, a genética da cultura plantada, por exemplo, se aquela soja que ele plantou e registrou na nossa plataforma, ela é suscetível, tolerante a determinadas doenças, se a meteorologia naquele local está ou não favorável, né, para a ocorrência de algumas dessas doenças, e também ela faz toda a modelagem dos estágios de desenvolvimento da cultura. Então, como bem sabem, né, todos aí que trabalham com agricultura, doenças, né, das culturas, falando aqui principalmente como soja, não são em todos os estágios de desenvolvimento da cultura que todas as doenças vão estar ocorrendo. E o nosso modelo leva isso em consideração também, né? Aí também ele leva a performance dos fungicidas utilizados, ou seja, um monte de dados, várias interações entre esses diferentes bancos de dados. E essa inteligência artificial que nós desenvolvemos, essa modelagem vem desde os anos 90, antes, né, de existir essa inteligência artificial. Mas aí, conforme a tecnologia veio avançando, nós fomos conectando essas novas alternativas. E desde 2018, nós estamos melhorando e validando esse time de aplicação no Brasil. E hoje, né, nós já temos uma confiabilidade nessa inteligência artificial, nessa solução que nós desenvolvemos, que ela consegue posicionar o melhor momento de aplicação de fungicidas, assim como um especialista faria em 99% dos casos. Ou seja, é como se você contratasse um pesquisador de fungicidas de 15, 20 anos de experiência e todo dia, 7 dias por semana, toda hora, e cada um desses dias, de visitasse cada um dos talhões da sua fazenda e analisasse tudo que poderia estar ocorrendo e orientasse você a quando aplicar o fungicida. Mas aí, voltando àquela sua pergunta inicial, né? Puxa, mas aí estamos falando de inteligência artificial. Como conseguimos, né, entregar esses 99% de confiabilidade, né, se ainda utilizando a inteligência artificial existe tudo isso aí? Aí que dá a grande sacada que nós trouxemos do nosso lado. Nós não nos baseamos somente em inteligência artificial. Ela recomenda, sim, os melhores momentos de aplicação, mas ela deve seguir regras agronômicas que são defendidas pela companhia, pela BASF. E todo o time de pesquisa e desenvolvimento nos auxiliou a criar essas regras. Como exemplo breve, aplicar fungicidas antes do fechamento de entrelinhas. Existem períodos máximos e mínimos que a cultura pode ficar sem fungicida. Tudo são quesitos que nós levamos em consideração. Então, não somente através da inteligência artificial, com esse monitoramento contínuo dos dados, mas também levamos o conhecimento técnico-científico que a companhia tem. Então, nós unimos o melhor dos dois mundos, o conhecimento técnico humano que nós temos, junto com as tecnologias e ferramentas de ponta, né, que a tecnologia nos fornece, Divino. Davi, você falou que é como se tivesse ali alguém 24 horas monitorando 7 dias por semana, 30 dias por mês. Cara, a inteligência artificial vai substituir o engenheiro agrônomo? Essa aí é uma grande, né, existem várias preocupações, não somente na área agrícola, como a gente vê aí outras, né, profissões que, pessoal, existe essa ameaça. Mas, sendo muito sincero, né, a gente deve encarar inteligências artificiais, essas novas tecnologias que estão vindo, como ferramentas de suporte, né? Assim como antigamente a mecanização, né, tirou muita gente que ia
trabalho braçal na lavoura e tudo mais, mudou como essas pessoas fazem o serviço lá na... Em vez hoje, né, de, por exemplo, a colheita da cana, um monte de gente, existe aí o pessoal que trabalha na mecanização e tudo. Eu vejo a inteligência artificial sendo isso. Ela pode sim mudar a forma como nós trabalhamos, mas sempre vai ser necessário o lado humano, saber o que fazer em cada momento e ser, como você bem trouxe no início de vida, aquele ponderador. Será que é isso mesmo? Será que essa geração de dados faz sentido para mim? Pois o ser humano sempre vai ter aquele além da análise de dados, né? Vai ter aquele conceito, um objetivo de longo prazo para estar trabalhando, experiências e sabedoria, que hoje ainda a inteligência artificial analisa dados muito melhor que o ser humano. Mas às vezes distinguir e achar aquelas pequenas nuances, aí tem muito trabalho do agrônomo. Fora que a inteligência artificial se baseia em dados. Dados são informações coletadas a campo. E nós nunca conseguiremos, talvez num futuro tão breve, coletar essa imensidade de dados e interações que ocorrem na agricultura. Então sempre vai precisar ir melhorando esses modelos. O time de aplicação, por exemplo, ele consegue reproduzir em 99% o que um especialista faria na recomendação do melhor momento de aplicação de fungicidas. Ainda existe esse 1%. Nós estamos perseguindo, mas são essas pequenas nuances como microclima, pequenas interações que ocorrem, especificidades de cada talhão. Às vezes dentro de um mesmo talhão existem cenários. Isso eu vejo que é um grande desafio para a inteligência artificial, porque a enormidade de dados a ser coletada ainda vai ser muito grande. Quem sabe a gente move muitas dessas pessoas que estão, às vezes, um pouco aflitas, né, com certos sentimentos de oposição, não move elas para serem pessoas que construirão novas inteligências artificiais no momento. Então eu vejo a inteligência artificial como uma grande ferramenta. Ela vai vir a mudar, com certeza, como nós fazemos nosso trabalho, mas jamais substituir o ser humano, né? Que o grande propósito da tecnologia não é tirar o ser humano disso, mas é melhorar suas condições de como ele age, as tomadas de decisões cada vez mais assertivas, melhorando a performance do trabalho, né? É a grande promessa da tecnologia, é a gente usar o nosso tempo de melhor forma. Menos tarefas repetitivas, menos esforço físico à toa, né? E sim, muito mais focado em resultados, com uma performance melhor de vida. Eu sou muito mais desse clube do que do medo, às vezes, da inteligência artificial mudar totalmente e o ser humano não ser mais um fator necessário nessa equação. Deixa eu reformular a minha pergunta, então, e refazer. Vai ser possível, em pouco tempo, ser agrônomo sem utilizar a inteligência artificial? Legal, mudança de perspectiva de pergunta, e essa eu tô 100% contigo. Eu acho que hoje, como nenhum agrônomo vai para o campo sem um canivete no bolso, para às vezes fazer um corte num colmo, fazer qualquer atividade, num futuro próximo, já hoje, né? Eu não vejo um agrônomo indo para o campo sem ter dados para repassar aquela pessoa que ele deve estar reportando, né? Sem ter dados para ele saber o que está acontecendo lá na lavoura. Então eu vejo divino, né, que hoje já é impossível ir para o campo sem saber todas as interações que ocorrem, né? Um agrônomo que vai para o campo sem ter dados, sem o uso de inteligência artificial, sem aplicativos, alguma coisa de agricultura digital, uma coisa que ir para o campo sem botina ou sem o canivete, né? Acaba ficando desprotegido. Bacana, gostei. Do seu ponto de vista, Davi, qual é a grande revolução das tecnologias digitais? Todas essas novas tecnologias vêm para aumentar a eficiência, né? Vou correlacionar aqui novamente com o time de aplicação, né? Que é a nossa nova solução, né? Que nós estamos trazendo dentro do Charge. Por exemplo, hoje, né, a agricultura brasileira é uma agricultura de bastante... É necessário o uso de fungicidas. Nós trabalhamos num ambiente de agricultura tropical, onde a pressão de doenças é sempre elevada. A gente não pode correr risco, né? Se um agricultor perde ou faz uma aplicação de fungicida no momento errado, né, existem estudos que trazem que até R$100 por hectare por dia, dependendo da doença, ele acaba perdendo. E aqui eu não estou falando dele deixar de aplicar fungicida, estou falando dele aplicar em dias errados. E aqui a gente já vê, Divino, a importância de agir no momento certo. Mas daí vem a pergunta, como agir no momento certo, né? Devemos agir sempre baseado em dados. E eu vejo que a inteligência artificial,
essas novas tecnologias, né, modelagens, né, da agricultura, vem nos dar um suporte nisso. Que hoje, cada vez mais, o ciclo das culturas estão mais curtos, a biomassa, né, da cultura está mais baixa, ou seja, cada folha que eu tenho na lavoura importa. Então, fazer um manejo correto dessas doenças é de suma importância. E para fazer o manejo correto, eu tenho que entender o melhor momento de eu colocar o fungicida. Se eu coloco o fungicida muito cedo, às vezes acabo perdendo residual lá na frente e deixo essa lavoura desprotegida no momento que possivelmente posso estar não conseguir fazer uma segunda, terceira aplicação. Se eu deixo para fazer a aplicação de fungicida já com os primeiros sintomas na lavoura, pode ser que a performance do fungicida já não seja tão boa e eu acabe perdendo tanto performance do fungicida, selecionando plantas, doenças, né, com resistência de fungicida, ele perdendo sua vida útil e também não tendo a máxima performance de controle, perdendo produtividade já, né? Então, esse posicionamento é muito importante e ele é suportado por essas novas tecnologias de vino. Por exemplo, o TAI de aplicação vai analisar a data de plantio para saber quando determinada lavoura de soja estará em V6, R1, R3. Ela saberá com muita antecedência. Quando eu coloco no sistema, eu digo, plantei a variedade tal de soja. Ele vai procurar no banco de dados se aquela variedade de soja é resistente ou suscetível a determinadas doenças. Com isso, ele já vai dar um alerta de possibilidade de doença mais cedo ou mais tarde, né? Trabalhando isso na máxima performance aí. E também vai verificar continuamente, de hora em hora, ele é atualizado, verificando as condições meteorológicas locais. Então, sempre o agricultor vai ter uma informação muito específica para esse manejo. Então, todo sentido divino, essas soluções vêm a auxiliar. E além do mais, todo mundo que trabalha com agricultura não trabalha só olhando para o fungicida. Quem trabalha com agricultura está vendo o preço do grão, operações, recursos humanos da fazenda, uma enormidade, né? Então, deixe que essas tarefas mais repetitivas, como eu já disse, que demandam, às vezes, um olhar mais técnico e contínuo, deixa para a tecnologia dar esse suporte, né? Ser esse canivete digital no nosso tomada de decisão divino. Legal. Davi, pelo que eu entendi, a inteligência artificial ela acaba, vou até usar o exemplo do canivete, acaba sendo meio que um canivete suíço, né? Nas mãos do produtor rural. Ele tem, de alguma forma, que alimentar essa inteligência ou ela se autoalimenta? Legal. Vamos voltar aqui novamente ao nosso lançamento, ao time de aplicação de Charvio. Hoje é necessário pequenos dados serem inseridos no sistema. Primeiro, o agricultor insere o local onde ele está produzindo. Nesse momento, ele já está informando para a nossa plataforma, né, o Charvio Field Manager, a latitude, longitude e altitude. Com isso, ele já conecta nossos servidores de meteorologia e ele vai ter então uma meteorologia personalizada para o talhão dele. Em seguida, ele coloca a data de plantio, né, indicando quando foi realizado esse plantio e também a variedade híbrido cultivar da planta. Soja ali, por exemplo, ele coloca qual variedade ele plantou no talhão. Nesse exato momento, os nossos bancos de dados, a inteligência artificial, já vai analisar, primeiro, se aquele material genético, né, qual que é as resistências, suscetibilidades às diferentes doenças e também qual a duração do ciclo daquela cultura para aquele local. Então, ele já vai ter, em menos de 10 minutos utilizando, já vai ter inserido todas as informações necessárias para iniciar essas recomendações de momento de aplicação de fungicidas de forma automatizada. E aí, né, o sistema já vai fazer todo o panorama para ele. E aí, o tempo vai passando, a cultura de soja vai se desenvolvendo. Vamos simular aqui que a cultura de soja já está lá em V5, V6, iniciando em alguns casos o fechamento de etelias. O sistema vai verificar se existe possibilidade, né, de alguma doença ocorrer naquele talhão ou se algum manejo, né, uma estratégia de manejo se aproxima, como por exemplo fechamento de etelias, né, que aumenta muito a distribuição do fungicida no oceano da planta e tudo mais. E o sistema vai mandar uma recomendação para esse agricultor. Se ele tiver o aplicativo no celular, chega através de uma notificação ou pela própria nosso navegador, né, para a nossa plataforma, que é o Charvio Field Manager,
chegará um aviso. Existe uma recomendação de fungicidas para você no talhão X, que foi semeado a soja S na data tal. Com isso, ele já sabe que ele terá até 7 dias para tomada de decisão, né, com uma janela de 4 dias, ele vai dar os melhores 4 dias para tomar essa decisão, baseada em tecnologia de aplicação e tudo mais, e ele vai agir. Vai aplicar o fungicida conforme a recomendação do modelo, né, da inteligência artificial, e aí vai o último dado a ser inserido na plataforma, que é qual fungicida ele utilizou, qual data, né, e o volume, né, utilizado, né, qual litros de calda e a dose do produto. Com isso, ele insere uma informação crucial para o modelo, quer saber qual fungicida foi aplicado na lavoura e qual o poder residual e performance daquele fungicida para as diferentes doenças. Lembrando, o time de aplicação e leva em consideração a modelagem para cada doença específica. Hoje nós trabalhamos com 5 doenças modeladas, ou seja, ele não sabe somente o momento de aplicação de fungicida, mas o alvo dessa aplicação de fungicida. Então, com até 7 dias de antecedência, ele sabe, poxa, a minha lavoura está se aproximando de um período de risco para a ocorrência de ferrugem asiática da soja. E ele, então, pode selecionar nos produtos que ele já tem o produto mais indicado para isso. Ou doenças de final de ciclo também. Aí cabe totalmente. E aqui, novamente, Divino, o fator muito importante do agricultor, do agrônomo, né, de quem dá assistência no campo. Identificar, fazer essa correlação de qual o melhor produto ser aplicado em cada um dos talhões, pois o modelo apenas diz o momento de aplicar e para qual alvo aplicar, Divino. Ah, tá. Então ele não vai falar, olha, você vai ter que aplicar o produto tal. O agrônomo, ele pode definir, ou ele vai definir qual é o produto que será utilizado. Perfeito. O sistema indica somente a doença que deve estar ocorrendo nos próximos dias e cabe, né, ao quem faz esse manejo, né, fitossanitário, selecionar o melhor produto para aquela situação específica. Você falou de 5 doenças modeladas, quais são? Legal. Temos aí a ferrugem asiática da soja, crestamento foliar, septoriose, mancha-alvo e antracnose. Que são as 5 principais doenças que ocorrem, né? Nós escolhemos essas doenças, pois são doenças que é possível a modelagem, né, do desenvolvimento delas, e boa parte, quando elas ocorrem, outras doenças ocorrem junto. E o controle fitossanitário com fungicidas para essas doenças acabam também controlando boa parte de outras que ocorrem concomitantemente junto com essas doenças. Então, é uma escolha estratégica dessas 5 principais doenças, Divino. Como é que o produtor pode acessar a solução timing de aplicação? Essa solução, ela já está disponível comercialmente dentro da nossa plataforma Charvio Field Manager. Para acessar, né, basta acessar charvio.com.br e lá você vai ter todo o direcionamento necessário. Para ter acesso a essa plataforma, muito simples. Você pode criar uma conta que você já vai ter algumas funcionalidades para você descobrir, né, o que essa plataforma pode te auxiliar no dia a dia. E temos condições muito convidativas para estar utilizando. O agricultor ele vai ter uma precificação muito atrativa para estar trabalhando na inteligência artificial, agricultura digital no seu talhão. Ótimas ferramentas para o funcionamento desde o pré-plantio até a pós-colheita com soluções de agricultura digital de Charvio. Tem uma degustação free também ou não? Temos algumas funcionalidades que ficam disponíveis dentro do site, onde podemos ter um gostinho do que é ter agricultura digital auxiliando a gente aí no dia a dia da lavoura. Davi, bacana, cara. Faço convite. Ah, tá, ok, bacana. Já deixa o convite aí, deixa. Aproveita e deixa o convite. Não, é o convite, pessoal. Faço convite a todos que estão nos ouvindo. Entrem no site, né? Temos aí um suporte. Quem quiser um pouco mais de informação, temos um suporte ao cliente que funciona também direto. Você pode ligar, trocar uma ideia. Tem uma equipe pronta para tirar qualquer dúvida de vocês. Temos representantes comerciais em todas as principais regiões agrícolas do país. Entrem, conheçam um pouco mais as soluções de Charvio e com certeza terá uma solução que vai melhorar tanto a sustentabilidade, rentabilidade e otimização de recursos na sua área agricultável. Davi, bom trabalho aí no dia de campo em Ribeirão Preto. Tá muito calor por aí? Agora tá um dia bastante nublado, tá dando uma chuva, tá até uma temperatura boa. 22 graus agora aqui nesse momento. Legal, cara. Obrigado. Abraço pra você. Muito obrigado, Divino. Até mais. Eu conversei com o Davi Kentop da Silva, que é pesquisador de produtos digitais no Charvio. E ele falou sobre o uso da inteligência artificial
no manejo de fungicidas da soja. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.